Olá, viajantes do tempo, me chamo de Jaina Freire e esse é o meu canal Sete Véus de Consciência. Estamos aqui mais um vídeo que eu tô gravando aqui, conteúdo para vocês dessa série de vídeos que eu venho divulgando. E hoje nós vamos falar especialmente sobre manifestação de realidades. E esse vídeo foi muito pedido pelas minhas consulentes e os meus consulentes também. Eu já estava prometendo aí tem um tempinho. E hoje eu vou falar especificamente sobre uma experiência, né, de o jump de realidades e uma manifestação, usando principalmente dessa pirâmide em que eu mostrei a vocês nos vídeos anteriores, que é a pirâmide da manifestação, onde eu fiz uma conexão com os naipes do tarô. E você aí faz isso, só que não percebe. Então, o objetivo desses vídeos, que eu venho trazendo esses conteúdos, é trazer cada vez mais clareza de uma forma mais prática e que você possa, com certeza, aplicar eles na sua vida. Talvez esse vídeo, dependendo do seu grau de consciência, assistindo esse vídeo, pode dar uma série de reações internas, né? Podem emergir aí algumas crenças em relação a como você enxerga a manifestação de realidades. Pode ser que você entre numa resistência, pode ser que você sinta um certo desconforto, ou pode ser que você se sinta muito inspirado e resolva aplicar isso na sua vida. Todas as possibilidades são possíveis, então também todos os pensamentos a partir desse vídeo também são verdade, porque quando a gente fala, gente, de manifestação de realidades, quando a gente vai falar sobre linhas do tempo, realidades paralelas, então todas as consciências, todas as possibilidades infinitas que existem, elas são possíveis e reais. Então, se caso você assista esse vídeo diante dessa experiência e você acha que não é possível isso na sua vida, isso também é uma verdade, não deixa de ser. Então, a sua visão, o seu foco, ele está focado em isso não é possível para mim. E isso, de fato, é verdade. Do mesmo jeito que alguém olhar, assistir esse vídeo, assimilar esse conteúdo e tentar aplicar na vida dela e dizer isso é possível para mim, também vai ser verdade. Então, esse objetivo do vídeo, a gente vai desmistificar essa questão com lei da atração, realidades paralelas, manifestação de realidades e como a gente pode colocar isso de uma forma prática, porque de teoria é muito bonito, mas a gente precisa também de um pouco de prática. E é isso que eu vou trazer aqui através de uma experiência que eu tive e eu vou passar aqui para vocês de uma forma muito simples, muito didática e fazendo uma conexão com a pirâmide da manifestação. Se você ainda não assistiu esses vídeos, eu aconselho a ver, tá? Para que você entenda as etapas dessa pirâmide, cada etapazinha, até chegar na materialização da sua manifestação, tá? Tem as etapas. Então, volta lá e procura os vídeos nesse canal que tem lá explicadinho a pirâmide da manifestação com os naipes do tarô. E aí eu fiz essa conexão com essa experiência. Então, vamos lá, vamos agora mergulhar nessa experiência, desse jump de realidade. Eu sei que nesse exato momento você deve estar se perguntando, mas o que danado é o jump de realidades? Não se preocupa, eu vou falar para você aqui de uma forma muito simples o que é o jump de realidades antes de entrar na experiência, para que você compreenda de uma forma mais teórica como é que acontece esse salto para outras realidades, né? Você coexistindo nesse espaço e dessas infinitas possibilidades. Fiz um desenho aqui só para ilustrar esse jump, como é que acontece e como você faz esse jump de realidade e não percebe. Isso acaba ficando um movimento muito inconsciente. Mas depois disso, você vai começar a perceber e refletir também na sua vida. Em algum momento você já deve ter dado algum jump de realidades, mas não percebeu. Então, aqui eu fiz um desenho para que a gente possa entender primeiramente o que é um jump de realidade. Então, tá aqui você, né? E aqui é o teu universo, com tudo que você conhece até hoje, tudo que você criou até hoje aqui, sua família, seus amigos, seu trabalho,
seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, tudo tá aqui nesse gráfico e você tá aqui no meio. Então é tudo que tá visível para você, tudo que você vive e experimenta. Então tá dentro desse círculo aqui. Esse aqui é um recorte da realidade do todo. Isso não é o todo, isso é só apenas o que está visível, vamos dizer assim, na sua frequência, tá? Então, tudo que você acredita que é a vida tá correspondendo a isso aqui. Mas isso não é o todo, isso é um recorte dele. Você simplesmente só está visualizando isso porque é o que você compreende no exato momento do agora, o que é a vida. E esses outros aqui, ó, em volta, também é você. Só que eles estão invisíveis, como se fosse um sinal de rádio. Quando você vai acessar o seu Wi-Fi, você não vê literalmente o sinal do Wi-Fi, mas você sabe que ele está presente ali. A mesma coisa são as linhas do tempo, as realidades simultâneas em que você está pulando de uma realidade para outra e não percebe. Você só percebe esse recorte, porque ele está aqui materializado, você está vivendo, experienciando, então você está vendo e sentindo. Mas isso aqui está acontecendo simultaneamente também, várias versões de você. Então vamos supor um exemplo que aqui você trabalha numa empresa X ganhando 5 mil reais, você pretende um dia conhecer alguém, casar, enfim, coisas do nosso cotidiano, né? Aquilo que a gente vai ali em busca que faz sentido para a gente dos nossos sonhos. Então, quando você visualiza aqui, eu tenho um sonho de trabalhar naquela empresa X, né? E conhecer alguém e me relacionar com essa pessoa e ser incrível, tá? Quando você começa a mentalizar isso aqui, uma mudança na sua vida, automaticamente uma versão sua aqui vai começar a viver isso automaticamente. Já existe a informação no campo dessa linha do tempo, tá? Então, o que é que vai acontecer? Aqui já foi gerado esse desejo, esse sonho, e ele vai precisar ser alimentado. Ele vai precisar que você se alinhe para que ele comece a ficar visível, tá? Então, vamos supor que essa é a sua versão que já está vivendo tudo isso já. E você vai precisar se direcionar até essa sua versão que já está vivendo isso e vai ter que se alinhar de acordo com ela, né? De acordo com essa pessoa aqui que está vivendo isso, que é você. Então, disso a gente chama jump de realidades. É quando você sai dessa realidade e pula e salta para essa outra que está vivendo um cenário totalmente diferente. Então, partindo dessa explicação, agora eu vou falar para vocês uma experiência incrível que eu tive uns anos atrás. E hoje, depois de ter vivenciado toda essa nova linha do tempo, desse jump em que eu acompanhei desde o início, seguindo aquelas etapas, né, lá da pirâmide da manifestação, onde eu fiz a conexão com os arcanos do tarô. E aí eu vou falar detalhadamente essa experiência e fazendo associação lá com... Estamos em março de 2024, eu sou Djaina e esse ano eu vou viver os melhores momentos da minha vida e mágicas incríveis irão acontecer. Então, gente, esse vídeo ele foi gravado uns anos atrás e eu estava ainda no movimento de aprender, eu estava já lendo alguns conteúdos, tentando aplicar na minha vida, mas sem muitas grandes transformações, né? Só pequenas coisas. Uma das coisas que eu comecei a observar é a questão com a visualização, que é muito dito, você já deve ter percebido, muita gente fala, visualiza a realidade que você quer manifestar, sente, e isso sim é muito válido. E vale muito a pena você se colocar sempre se visualizando. Só que tem um porém, uma cerejinha do bolo que eu comecei a observar. Visualização é totalmente diferente de dissociação. Isso eu só vim aprender na prática. Porque a maioria de nós, o que é que a gente faz geralmente? Quando a gente vai querer fazer um jump de realidades para a gente dar um salto e para essa nova versão da gente,
a gente tem uma certa tendência a dissociar e não visualizar. E o que é dissociar? É uma forma de fuga da sua realidade atual. Então, na sua mente inconsciente, você não está querendo ficar naquela situação, você quer sair de todo jeito daquela situação, você não está feliz com aquela situação. E isso é muito real, você está sentindo de fato isso. Só que quando a gente vai para um movimento de visualizar a gente em uma nova realidade, qual é o mecanismo interno de resposta que você está deixando para o seu inconsciente, né? Eu não estou feliz aqui. Eu só vou estar feliz naquele próximo estágio, quando aquilo acontecer, quando aquilo vier ao meu encontro, aí eu vou me sentir bem. Aí é que a gente entra naquele ponto. Você quer primeiro que aconteça para você sentir. E a realidade, gente, da metafísica, ela é ao contrário, não é como foi explicado para nós. Primeiro tenha para depois sentir. É primeiro você precisa sentir para depois ter aquilo. Mas como é que a gente vai visualizar uma nova realidade para a gente, né? Um jump de realidade, se a gente está sentindo que a gente não está num lugar bacana, que a gente está sofrendo e que a gente quer sair daquela realidade a todo custo, né? Então, você condiciona o seu inconsciente, eu só vou conseguir ficar bem quando essa realidade aparecer e ela ficar visível para mim, né? Então, você está indo de contra a natureza da realidade, que pede primeiro que você já esteja nessa versão, que já está sentindo isso. Então, não tem como dar um jeitinho, né, burlar a questão da manifestação, porque o teu sentimento, ele é primordial. E para enganar a frequência, a gente não engana, né? Poxa, mas eu penso positivo, eu visualizo e aquilo ainda não acontece. Então, observe de que visão você está fazendo essa visualização. Se é partindo de uma dissociação, uma negação da sua realidade, ou de fato você está já se sentindo dessa forma e apenas só está se deslocando e visualizando aquilo, alimentando aquilo, transformando aquela frequência, ganhando corpo até ela se materializar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar na nossa manifestação. E aí, eu percebendo isso, então eu fiz um movimento diferente. Em vez de olhar para o que eu estava faltando, o que estava me causando incômodo, eu resolvi olhar para um lado da minha vida que já estava de vento e popa, em que eu estava crescendo, em que eu estava literalmente satisfeita, tá? Eu achava que eu estava, sim, no caminho bacana. Então, eu peguei o embalo, né, daquilo que estava dando certo na minha vida e eu resolvi experimentar o jump de realidade. E aí, esse vídeo foi bem interessante, foi uma brincadeira que eu fazia, né, uma praia aqui perto de onde eu resido, e eu resolvi brincar com a realidade, tá? Então, eu ia para essa praia, e aí eu me preparava para passar o dia nessa praia, e nessa praia ela tem uma casa muito bonita, específica, é uma casa muito bonita, de uma pessoa muito rica aqui da região, e é uma casa de praia, e ela é bem beira-mar, de frente às piscinas naturais, e é a casa dos sonhos. Então, eu ia toda vez para frente dessa casa, e eu ia brincar, e eu dizia que era minha casa de férias, né, onde eu ia passar as férias. Então, eu sempre quando eu ia, eu fazia questão de ficar sentada na frente dessa casa. Então, eu me sentia a dona dessa casa. Então, eu sempre verbalizava, olha a minha casa. Eu escolhi os móveis com todo carinho, eu amo minha casa, né? Tinha um porteiro lá, o que tomava conta, né, a parte da guarita, da segurança. Então, eu falava assim, como se eu conhecesse ele, né, na minha mente. Tudo isso visualizando e sentindo. Eu levava uma taça para a praia, né, uma taça que eu tinha. E aí eu botava um suco dentro, um refrigerante, enfim. E aí eu entrava nessa vibração, né, desse movimento. Só que tem um parênteses aqui, que é muito importante que você saiba. Eu não tinha a pressa, ou eu não estava na urgência de que aquilo precisasse se manifestar no outro dia. Então, perceba, eu estava de fato me alinhando àquela frequência, visualizando. Eu não estava dissociando. Porque dissociar é justamente o que a maioria das pessoas fazem. Elas entram no desespero. Eu preciso manifestar isso amanhã. Por quê?
porque eu tô com a corda no pescoço, né, como o pessoal fala. Então, gente, isso não é visualizar, isso é dissociar. Então, você tá, na verdade, alimentando aquilo através de muita escassez. Não era o meu caso naquele momento. Então, já que eu não tinha pressa para aquilo se manifestar, então, se aquilo se manifestasse, ia ser massa, maravilhoso. Se não se manifestasse também, estava tudo bem, porque a minha realidade ali estava numa condição muito boa. Então, era só, vamos dizer assim, uma cereja do bolo a mais que eu teria. Então, eu passei com uma certa rotina a frequentar esse lado da praia. Então, tirava um dia, ia para lá, e eu entrava e me contava essa história. Gente, foi tão interessante porque essa casa, ela tinha uma arquitetura muito bonita, assim, né? Toda na madeira, então, uma das coisas que eu acho muito bonita é a madeira, né? É uma parte da arquitetura. Eu sou designer também, então, né, a gente sempre se pega nessa parte estética. E aí eu lembro que eu fiquei por alguns meses fazendo esse processo de visualização, sentindo aquilo, e eu tava mais na vibe me divertindo, né, para aprender como é que funcionava. Só que aí eu não contava que começaram as sincronicidades, e aí a coisa começou a ficar bizarra demais. E aí o que começou a acontecer? Uma série de sincronicidades começaram a acontecer naquele movimento daquela visualização. Então, eu comecei a receber muitos folders na época, né, panfletos falando sobre prédios, apartamentos, flats, beira-mar, né, novos empreendimentos. Eu lembro que teve um dia que eu tava voltando, né, dessa praia para minha casa, e um casal ia passando e eles me pararam para perguntar: olha, tem algum flat vendendo por aqui? Que seja beira-mar, perto das piscinas naturais. E eu observava aquilo com uma certa frequência, começou a ficar muito mais evidente na minha vida aquilo. Mas aí eu fui seguindo o fluxo, né, e continuei naquele movimento de visualização, então eu me comportava como uma pessoa que já estava com essa casa de praia, né, com esse movimento. E aí passaram uns meses, e aí eu lembro que um belo dia, aconteceu uma série de acontecimentos que virou a própria manifestação lá dessa casa de praia. Olha só o nível de sincronicidade que chegou para essa manifestação. Então foi um dia que eu estava muito feliz. Eu ia me apresentar num dia no teatro, né? Eu danço, e dança é uma das coisas que eu amo de paixão, né? O que me coloca numa frequência muito alta. Então, naquele dia, eu estava numa frequência bem elevada, né? Esbanjando a alegria. E aí, eu lembro que minha família ia me assistir no teatro, só que houve um imprevisto e eles não puderam ir. E aí, eu fui perguntar o que é que tinha acontecido. E aí, eu lembro que minha mãe falou que meu pai, né, tinha ido com meu irmão, né? Resumindo, meu irmão, do nada, coisas do nada começaram a acontecer, né? Meu irmão ganhou na loteria. É um valor pequeno, assim, mas ele simplesmente recebeu um insight para ele ir jogar na loteria. Ele foi naquele dia, e aí ele ganhou um valor específico. E aí, por sincronicidade, a filha dele, né, minha sobrinha, estava precisando comprar uma coisa para ela, né, para o quarto dela. E aí, como ele tinha ganhado na loteria, ele pensou: não, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar o que ela tá precisando. E ele foi pro shopping. Só que quando chegou lá no shopping, deu um maior desencontro, ele não conseguiu ir nesse shopping específico. E aí a minha sobrinha pediu para ele ir em outro shopping, um pouquinho mais afastado da cidade, e ele foi. Quando ele chegou lá, o meu irmão, ele deu de cara com um vendedor, que ele estava vendendo uns flats na época, né, na planta. Ele já estava em construção, já dava num bom andamento. E o movimento ali, né, que era um flat, que se ele tivesse interesse em conhecer, era só ele se abrir para ele conhecer. E meu irmão se interessou, foi lá, viu, e ele gostou bastante. E aí ele chegou em casa falando pro meu pai sobre esse movimento, né, desse flat, que era numa das praias muito bonitas que tem aqui na minha região, né, e que era, de fato, um dos sonhos da minha família, né, ter uma casa pro lado de lá, um imóvel.
Só que é uma praia extremamente cara, assim, né? Para dentro das condições turísticas, então tem toda aquela questão. E se for analisar para a realidade física, se a gente olhasse e dissesse eu não tenho condições de ir para uma praia dessa, mas para metafísica isso não existe, isso de ser impossível, né? Porque quando você se alinha com essa nova realidade, então você começa a ativar a sincronicidade. E aí você não pode prever como essa realidade vai se manifestar, porque quando você se alinha, né, à mente superior, ela vai criar os mecanismos e trazer tudo que for de contribuição para que você consiga manifestar essa realidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com a minha família. Então, meu pai, que ia lá no teatro me assistir, ele resolveu ir junto com meu irmão. E ele, de cara, se apaixonou por aquele imóvel. Parecia o sonho, né, ali. Só que aí vem alguns poréns, começaram a emergir algumas crenças negativas. Tem alguma coisa errada, é muito bom para ser verdade. Lembra que a gente falou sobre isso na pirâmide da manifestação, o naipe de espadas ali, né? Quando começa a emergir as crenças, quando você vai dar o jump de realidade, quando você vai sair de uma realidade para outra, é muito comum esse movimento acontecer. Começa a emergir crenças que estavam lá no seu inconsciente para você rever essas crenças. E foi o que aconteceu com todos nós. A gente, naquele momento, começou a emergir crenças referentes à prosperidade. Então, crenças como é bom demais para ser verdade, é um golpe, mas a gente é pobre, como é que a gente vai, né? Como é que isso vai ser possível para a gente? Então, várias coisas emergiram naquele momento e eu comecei a observar de uma forma mais objetiva, que aquele movimento estava trazendo algumas coisas muito importantes para todos nós. E aí, resultado, né, depois desse movimento inteiro, o dinheiro lá que meu irmão ganhou na loteria, ele teve que dar uma parte, né, para assegurar a vaga, e depois isso iria ser revertido, né, no valor caso eles quisessem comprar. Ele deu a entrada e eles foram conhecer lá o flat no local e eles se apaixonaram e adquiriram lá o imóvel. E aí, esse é o vídeo lá de hoje, é um flat. Você vê os detalhes da frente, né? Tem detalhes em madeira, enfim, justamente da casa onde eu tinha visto lá, né? Na minha visualização, nas minhas brincadeiras ali. Então, é um flat onde literalmente eu vou passar minhas férias, né? Eu passo férias lá 2 vezes no ano. Então, é um flat que tem um padrão alto, igual aquele padrão daquela casa. E essa realidade, ela chegou para mim, eu dei um jump de realidades. Por quê? Porque eu me alinhei a essa frequência. Eu senti antes disso chegar para mim. E aí, onde vem o passo a passo daquela pirâmide que eu trouxe aqui para vocês da manifestação. Foi nesse momento que eu usei a pirâmide, só que na época inconscientemente, e hoje eu consigo trazer eles para cá para vocês bem dividido e bem explicado, para que você também possa aplicar na sua vida. Então, eu tô trazendo nesse vídeo aqui chaves para que você reflita o quanto que você tem, de fato, se alinhado à realidade que você quer viver e experimentar, ou você está dissociando e negando a sua realidade atual. Porque para você fazer um jump de realidade, você não pode negar a sua situação de hoje como você está. Porque quando você nega onde você está, você fica mais ainda alinhado com a sua versão atual, com a situação específica que você está vivendo. Então, um dos pontos importantes aqui que a gente vai listar agora, tá? Então, preste atenção. Primeiro, não negue a realidade que você está, de jeito e de forma maneira. Então, se você se perceber visualizando um cenário novo, com a intenção de fugir do cenário que você está, já começa a parar por aí, tá? Escolha um cenário que você se sinta um pouco mais confortável, que você sinta que as coisas estão dando certo para você. Segundo ponto, solta, tá? Não fica visualizando aquele movimento e no outro dia, quando aquilo não se realizar, você
simplesmente ficar frustrado. Comece a trazer o que a gente chama do arcano do louco, né? O arcano do louco, ele representa muito esse arcano da nossa criança interior, tá? Imagina que um dia você brincava de viajar para algum lugar. Você estava lá com seus amiguinhos na infância, então você brincava de várias coisas. Então imagina que você brincava com seus amigos, que você estava brincando de viajar. Se você voltar lá atrás, qual era a mentalidade da tua criança? Ela não ficava muito preocupada se ela tinha dinheiro ou quando é que isso ia acontecer. Será que isso vai se manifestar amanhã? Será que eu vou viajar amanhã? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir? Será que eu preciso parcelar em 12 vezes? Claro que não. Quando você brincava lá atrás para manifestar algum tipo de realidade, você não se preocupava com isso. Então era tudo muito lúdico, então tudo era possível. Você estava focado o quê? No sentimento da diversão. Então é aí o segundo ponto que eu estou trazendo aqui, em que isso fortalece a tua manifestação. Se você for dentro dessa vibração, então a sincronicidade naturalmente ela vai trazendo para você os indícios dessa realidade através de pessoas, através de situações. E sim, gente, pode emergir algumas crenças negativas durante esse movimento de transformação até a manifestação, até chegar no jump de realidade. Então é muito importante você também entrar no estado de aceitação quando começar a perceber essas crenças emergindo. Elas estão emergindo não como uma punição, elas estão emergindo com o objetivo de perguntar a você, olha, isso aqui está em você. Você está pronto para deixar isso ir embora? Então, naquele momento, quando a gente começou a acessar várias crenças negativas sobre merecimento, sobre prosperidade, então a gente teve que acolher aquilo e trabalhar todos nós. E a gente dá um passo que era o quê? Confirmar. E a gente dá o salto de fé e a gente fechou o negócio e a gente esperou aquele flat ficar pronto. E ele foi inaugurado lá em 2025 e a gente foi pela primeira vez para lá, passar as férias que eu falava lá, né, da minha visualização. E, pasmem, gente, toda a estrutura lá do flat, onde a gente vai passar as férias, ele tem essa estrutura dessa casa, né, que eu vi. Ele era de frente ao mar, do jeito que eu tinha visualizado, do jeito que o cenário se mostrava para mim, né, de frente às piscinas naturais. Também lá tem piscinas naturais. Então, foi justamente a forma como a realidade se manifestou para mim, de acordo com as minhas crenças, que foi possível eu trazer aqui para a realidade. E, gente, você faz isso o tempo inteiro. Isso que eu tô trazendo aqui não é nenhuma novidade para o teu inconsciente. Você faz isso, só que, porém, você faz isso para as coisas que você não quer experienciar. Por isso que nos vídeos anteriores, quando eu expliquei sobre a pirâmide da manifestação, eu trouxe aqui 2 casos, do aspecto positivo e do aspecto negativo. Porque sempre você está manifestando e fazendo jumps de realidade, independente do que você julgue correto ou não. Porque o universo ele não julga você de que aquela realidade é ruim para você ou que é boa. Ele vai analisar, de fato, o foco que está sendo colocado ali no teu dia a dia, na tua vida e a tua frequência, tá? Então, fica aí essas dicas para você, quando você fosse colocar para manifestar uma realidade, usar aquela pirâmide da manifestação, poder brincar mais com isso, de uma forma mais leve e, principalmente, começar a inverter o jogo. Primeiro sentir e depois a experiência chega, jamais ao contrário, porque é dessa forma que a natureza da realidade processa. Tá? Outro ponto muito importante que é preciso ser visto. Uma das coisas que bloqueia bastante também a manifestação de realidades é que a maioria das pessoas, elas, de uma certa forma, limitam como a prosperidade vai chegar na vida delas. Então, internamente, naquela pessoa, ela pode ter crenças como: eu só posso ir para aquela nova realidade se vier através do meu trabalho, eu só posso acessar aquela realidade se for coerente com a minha vida financeira,
Então vem um monte de filtros que o que acontece? A realidade ela vai ter que te obedecer. Então se você acredita que você só pode dar um jump de realidades, se você melhorar primeiro a sua condição atual, vai ser dessa forma. E aí a sua manifestação ela pode demorar um pouco mais, ela pode levar 15, 20 anos, dependendo da sua crença. Ela pode ser um pouco mais rápida se simplesmente você tirar os filtros que você mesmo colocou. Então, trazendo esse caso da manifestação do flat, se eu tivesse internamente um filtro em que eu só posso manifestar essa casa de praia se vier só e apenas no meu esforço, isso sim poderia acontecer, mas poderia ser num espaço-tempo maior e mais longo. Por isso que no início do vídeo eu trouxe aqui que isso poderia te causar um certo desconforto, porque provavelmente você poderia estar pensando, mas ela visualizou ali numa casa, mas não foi ela que manifestou, foi outra pessoa. E ela tá indo. Então, é importante avaliar esses tipos de crenças que podem emergir dentro de você, porque elas estão te trazendo informação. Porque a prosperidade de conexão à tua mente superior, ela não tem filtros. Ela vai tentar te trazer a realidade que você quer experimentar de formas inimagináveis e criativas. Mas se ela esbarrar em algum filtro seu, ela infelizmente não vai conseguir te entregar a tua mente superior. Ela vai ter que esperar que você consiga através dos seus próprios filtros. Por isso que a gente sofre muito quando vai manifestar alguma coisa. É sempre no sufoco, é sempre no esforço, por conta dos nossos filtros. Então esse é um dos pontos que eu quis trazer aqui nesse vídeo sobre cocriação de realidades, jump de realidades, usando a pirâmide da manifestação. Primeiro, o elemento do naipe fogo, do tarô. O fogo é o quê? É a nossa paixão e o nosso entusiasmo. Foi o que aconteceu lá quando eu ia para essa casa, em que eu estava sendo movida por um genuíno entusiasmo. Eu estava me divertindo com aquele cenário, então eu estava entrando naquela essência daquela pessoa, né, através dessa brincadeira, e de que eu já estava vivendo aquilo. Depois a gente vai para o naipe de copas. Então, o meu emocional, eu comecei a trabalhar também. Então, eu sentia muita alegria de estar naquele lugar, tomando banho naquelas piscinas naturais, de frente àquela casa. Eu estava sentindo uma satisfação, um certo prazer naquele momento. Então, o naipe de copas sendo bastante trabalhado aqui. Além disso, no meu dia a dia, eu trazia esse nível de coerência. Então, eu me sentia como se, de fato, eu já fosse preparada para viver e passar o final de semana naquela casa de praia. Depois a gente vai para o naipe de espadas, que são as microações que a gente recebe. Então, qual foi a minha ação coerente? Eu estava indo para aquela realidade, mesmo que fosse por algumas horas naquele final de semana, e eu estava tendo ações coerentes com aquilo. Então, eu ia, né, eu arrumava minha bolsa, eu pegava um carro, eu ia até essa casa, eu ficava lá na praia. Então, são movimentos coerentes. O naipe de espadas é a mente. Ela vai processar como eu faço para me alinhar a essa realidade. E, por fim, o naipe de ouros, que é quando você vê a realidade se manifestando, é quando acontece o jump de realidades. Então, essa é a ordem da pirâmide da manifestação em conexão aos arcanos do tarô. Então, se você gostou desse vídeo, dessa experiência, que eu trouxe aqui sobre manifestação de realidades, é só você curtir aqui, dar um like, seguir o meu canal sobre esse movimento da manifestação, que eu trouxe aqui uma experiência prática no dia a dia, como eu fiz um jump de realidades para uma casa de praia que eu queria vivenciar, experienciar, independente da condição financeira que eu tinha ali naquele momento. Olá pessoal, esse é o fim dessa viagem que aconteceu esse final de semana. Eu saio aqui com o coração preenchido
e muito feliz também por estar nesse exato momento, no aqui e no agora, usufruindo daquilo que um dia estava aqui dentro, né, do meu inconsciente, eu apenas visualizando esse movimento, colocando a emoção nesse movimento. E o principal, que é a chave, o grande segredo da manifestação, é você estar bem no exato momento do agora, né? É uma ilusão acreditar que sempre o próximo estágio é onde está a nossa verdadeira alegria, no próximo movimento, naquilo que a gente vai conquistar, e a gente fica esperando esse movimento acontecer. Mas o que fica de aprendizado é que todas as realidades são possíveis, elas podem se manifestar. Tudo aquilo que você sonha não é impossível, por mais absurdo que seja. Agora é importante que você saiba disso. Nenhum lugar vai te trazer alegria se isso não começar a ser plantado em você com o que você tem agora, tá? Então guarda bem essa mensagem, que é o que eu deixo aqui no final desse vídeo. E aqui contemplando, né, o que um dia isso aqui foi apenas uma brincadeira, né, um movimento de ser antes de ter. E agora sim eu vivo essa realidade manifestada. Até a próxima!